Graças a Pai, meus irmãos e irmãs, hoje vamos ler Jeremias do 15 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor me disse, mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Mande-os embora, que saiam da minha presença. Se lhe perguntarem para onde iremos, responda, assim diz o Senhor. Quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para a espada, vai para a espada. Quem é para a fome, vai para a fome. Quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. Porque eu os punirei com 4 tipos de castigo, diz o Senhor. Com espada para matar, com cães para os arrastar, com as aves dos céus, animais selvagens para os devorar e destruir. Farei deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra. Por causa de tudo do que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Pois quem se compadecerá de você, ó Jerusalém? Ou quem ficará triste por você? Ou quem se desviará do caminho para perguntar pelo seu bem-estar? Você me rejeitou, diz o Senhor. Você voltou para trás. Por isso eu levantei a mão contra você a destruir. Cansei de ter compaixão. Eu os espalhei com a pá nos portões das cidades. Deixei-os sem filho e destruí o meu povo, mas eles não deixaram os seus maus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais do que a areia do mar. Eu trouxe no meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Aquela que tinha 7 filhos desmaiou e respira com dificuldade. Para ela o sol se pôs quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confusa. Os sobreviventes eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, porque você me pôs no mundo para ser homem de rixa e homem de discórdias para toda a terra. Nunca lhes emprestei nem pedi dinheiro emprestado, mas todos me amaldiçoam. O Senhor disse, na verdade, eu fortalecerei para o bem e farei com que o inimigo lhe dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou do bronze? Pois todos os seus pecados, com todos os seus territórios, entregarei de graça, os seus bens e os seus tesouros, para que sejam saqueados. Farei com que sejam escravos dos seus inimigos, numa terra que não conhece, porque um fogo se acendeu em minha ira e queimará sobre vocês. Ó Senhor, tu o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não permitas que por causa da tua longanimidade eu seja arrebatado. Fica sabendo que por causa de ti tenho sofrido afrontas, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se divertem, nem me alegrei oprimido por tua mão. Eu me assentei solitário, pois me encheste de indignação, porque a minha dor não passa, e a minha ferida me dói, e não admite cura. Serias tu para mim como um ribeiro ilusório, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor, se você se arrepender, eu farei voltar, e você estará diante de mim. Se separar o que é precioso daquilo que não presta, você será a minha boca. Eles se voltarão para você, mas você não passará para o lado deles. Farei de você um forte muro de bronze diante deste povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para salvá-lo e livrá-lo deles. Diz o Senhor, eu libertarei das mãos dos iníquos, eu livrarei das garras dos violentos. Capítulo 16. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, não case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, a respeito das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de doenças terríveis e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco para a terra, e a espada e a fome os consumirão, e os seus cadáveres servirão de alimento às aves do céu e aos animais selvagens. Porque assim diz o Senhor, não entre em casa onde há luto, nem vá pranteá-los ou consolar os enlutados. Porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, e também a minha bondade e a minha compaixão. Nesta terra morrerão tantos grandes como pequenos, e não serão sepultados nem pranteados por eles, nem prantearão por eles. Não se farão por eles cortes na pele, nem por eles se raparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto, para consolá-lo por causa da morte. Nem lhe darão de beber do copo da consolação pelo pai ou pela mãe. Também não entre numa casa em que há um banquete, para sentar com eles e comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que farei cessar neste lugar diante dos olhos de vocês, enquanto vocês ainda estiverem vivos.
o som das festas e da alegria, a voz dos noivos e a voz da noiva. Quando você anunciar a este povo todas estas palavras, eles perguntarão: por que o Senhor nos ameaça com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor, nosso Deus? Então você responderá: porque os pais de vocês me abandonaram, diz o Senhor, e foram atrás de outros deuses, os serviram e os adoraram. Eles me abandonaram e não guardaram a minha lei. Vocês fizeram pior do que os seus pais, porque eis que cada um de vocês anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos. Portanto, eu os lançarei fora desta terra, para uma terra que nem vocês, nem os seus pais conheceram. Ali vocês servirão a outros deuses, dia e noite, porque não terei misericórdia de vocês. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: tão certo como vive o Senhor, que trouxe os filhos de Israel do Egito. Pelo contrário, se dirá: tão certo como vive o Senhor, que trouxe os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha dispersado, pois eu os farei voltar para a sua terra, que dei aos seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os trarão de todos os montes, de todas as colinas até as fendas das rochas, porque os meus olhos estão sobre todos os caminhos deles. Eles não conhecem, se escondem de mim, e a iniquidade deles não se encobre aos meus olhos. Primeiramente, pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Ó Senhor, minha força e minha fortaleza, meu refúgio no dia da angústia, a ti virão as nações, desde os confins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs. Eis que não há proveito. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Eles não são deuses de verdade. Portanto, eis que lhe farei conhecer sim, desta vez lhe farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Capítulo 17. O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes da deusa Será, junto às árvores frondosas sobre as colinas elevadas. E nos montes do campo darei os seus bens a todos os seus tesouros como despojo, e farei o mesmo com seus lugares altos, por causa do pecado em todos os seus territórios. Você terá de abandonar a herança que lhe dei. Farei com que você sirva os seus inimigos numa terra que você não conhece, porque o fogo que você acendeu na minha ira queimará para sempre. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, pelo contrário, morará nos lugares secos no deserto, na terra salgada, inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e é desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca os ovos e não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas desonestamente, no meio da vida ficará sem elas, e no seu fim passará por tolo. Um trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados, e o nome dos que se afastam de ti está escrito no chão, porque abandonam, Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que as que se cumpra. Mas eu não recusei a ser pastor, seguido também não desejei. O dia da aflição, tu o sabes, que saiu dos meus lábios, está no teu conhecimento. Não seja para mim motivo de terror. Tu és o meu refúgio no dia da calamidade. Que sejam envergonhados que me perseguem, que não seja eu envergonhado, assombre-se eles e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia da calamidade e destrói-os com dobrada destruição. Assim me disse o Senhor: vá e fique junto ao portão do povo, pelo qual entram e saem os reis de Judá. Depois, vá também aos todos os outros portões de Jerusalém e diga a todos:
Escute a palavra do Senhor, vocês, rei de Judá e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém que entram por esses portões. Assim diz o Senhor, para o próprio bem de vocês, tenham cuidado de não levar cargas no dia de sábado, nem de introduzi-las em Jerusalém pelos portões. Não saiam de casa carregando objetos no dia do sábado, nem façam trabalho algum, pelo contrário, santifiquem o dia de sábado como ordenei aos seus pais. Mas eles não me deram ouvidos, nem atenderam, pelo contrário, foram teimosos, e não quiseram ouvir nem aceitar a disciplina. Se de fato me ouvirem, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelos portões destas cidades, no dia de sábado, se santificarem o dia de sábado, não fazendo nele trabalho algum, então pelos portões desta cidade entrarão reis e príncipes, que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e os seus príncipes, o povo de Judá, e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. Virão das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim, de Cefelá, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de cereais e incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graças na casa do Senhor. Mas se não me ouvirem, por isso não santificarem o dia de sábado, e carregarem alguma carga quando entrarem pelos portões de Jerusalém no dia de sábado, então porei fogo nestes portões. O fogo queimará os palácios de Jerusalém e não se apagará. Capítulo 18. Palavra que me foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro e se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei a ideia a respeito do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer a minha palavra, a minha voz, então mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles dizem: Não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntem agora entre os gentios se alguém já ouviu uma coisa dessas. A Virgem de Israel fez uma coisa sobremaneira horrenda. Será que a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Mas o meu povo se esqueceu de mim, queimou incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por desvios por caminhos não aterrados, para fazer da sua terra um objeto de horror e dos incessantes vaias. Todo aquele que passar por ela ficará espantado e balançará a cabeça. Como o vento leste, eu o espalharei diante dos inimigos. Eu lhe mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Então disseram: Venham, vamos fazer planos contra Jeremias, porque não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Venha, vamos fazer acusações contra ele, e não dar atenção a nenhuma das suas palavras. Olham para mim, Senhor, e ouvem as vozes do que me acusam. Por acaso é com mal que se paga o bem? Pois abriram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para interceder pelo bem-estar deles, para desviar deles a tua ira. Portanto, entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada. Que as suas mulheres sejam roubadas dos filhos e fiquem viúvas. Que os maridos sejam mortos pela peste, que os jovens sejam mortos à espada da batalha. Ouça-se o clamor que vem das suas casas. Quando trouxeres bando contra eles de repente, porque abriram uma cova para prender-me e puseram armadilhas para os meus pés, mas tu, ó Senhor, conhece todos os planos que fizeram contra mim para me matar. Não perdoes a maldade deles, nem apagues o seu pecado diante da tua face. Sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles no tempo da sua ira. Capítulo 19. Assim diz o Senhor: Vá comprar um pote de barro de um oleiro e leve com você alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Vá até o vale de Ben-Rinom
que está junto à entrada do portão dos cacos, e proclama ali as palavras que eu lhe disser. Diga o seguinte: escutem a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei uma calamidade sobre este lugar. A quem ouvir falar dela ficará com os ouvidos tinindo, porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses que nem eles, nem os seus pais, nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Edificaram os altos de Baal, para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, que nunca lhe ordenei, nem falei, nem passou pela mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem Vale de Ben-Rinom, mas o Vale da Matança. Porque desfarei os planos de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que procuram tirar-lhe a vida. Darei os seus cadáveres como alimento às aves dos céus e aos animais selvagens. Porei esta cidade por objeto de horror e de vaias. Todo aquele que passar por ela ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Farei com que comam a carne de seus filhos e a carne das suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, na angústia e no aperto, em que ficarão com o cerco dos seus inimigos e dos que procuram tirar-lhe a vida. Depois, quebre o pote à vista dos homens que foram com você, e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais ser restaurado. Os mortos serão sepultados em Tofete, porque não haverá outro lugar para os sepultar. Assim farei este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, e farei com que esta cidade seja como Tofete, as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá, sobre cujos terraços queimaram incenso, e todo o exército dos céus se ofereceram libações a outros deuses, serão imundas como o lugar de Tofete. Jeremias voltou a Tofete, lugar para onde o Senhor tinha enviado, para profetizar, pôs-se em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todos os que povoaram os vizinhos todas as calamidades que pronunciei contra ela, porque foram teimosos e não deram ouvidos às minhas palavras. Palavra de hoje, pastor Darinel.